Pessoal, esse vídeo aqui é uma exortação forte. Afaste-se o quanto antes de pessoas que tenham chamado um propósito de vida muito diferente e especialmente inferior ao seu. Se você insistir em ser bonzinho e mantiver tais indivíduos por perto, essas pessoas vão funcionar como verdadeiros buracos negros que, pouco a pouco, vão sugar e destruir tudo que você ama, tudo que você construiu e, em última instância, quem você é. Escute o que eu estou te falando. Existe uma distinção antiga entre diferentes tipos humanos. Uma distinção que não tem nada a ver com classe social ou dinheiro no banco. Pode haver rico Shudra e pobre Brahmani. Aguenta aí que eu já venho com a definição do Shudra e do Brahmani. Isso não importa, é uma tipologia espiritual e uma diferença de vocação profunda. Via de regra, estas castas não foram feitas para se misturar. E a estabilidade de qualquer sociedade tradicional depende do fato de que estas castas não se misturem entre si. Essa distinção aparece em quase todas as culturas tradicionais e foi praticamente apagada da modernidade, especialmente depois da imbecil Revolução Francesa, com essa ideia de que todo mundo é igual, né? Eu vou falar mais sobre isso. Então, quanto aos quatro níveis clássicos, de baixo para cima você tem o Shudra, cujo objetivo primário na vida é o gozo dos prazeres da carne, comer bem, beber pra caralho, trepar, curtir a vida. Veja bem, até um Brahmani, né, o indivíduo que está no nível mais elevado aí na hierarquia vertical de castas, tem os seus momentos de comer, trepar e curtir a vida. Só que este não é o objetivo primário dele, não é a coisa que ele busca, não é a primeira coisa na qual ele pensa quando ele acorda, entendeu? Agora, para o Shudra, trata-se do objetivo primário da sua vida, tá? É o nível dentro do sistema de castas mais baixo e ao mesmo tempo mais comum hoje em dia, tá? Em segundo lugar, nós temos aí o Vaishya, que é o equivalente do burguês. É um indivíduo que tem competências um pouco acima da média. Então, olha só. Uma certa capacidade de coordenação e abstração, cujo objetivo principal na vida é enriquecer, acumular, negociar. Então, veja bem, comerciantes, empresários médios, a classe dos fazedores de dinheiro. Em terceiro lugar, tem os kshatriyas, que corresponde à casta guerreira e aristocrática, cujo objetivo é lutar pela justiça, proteger os mais fracos, sacrificar-se se necessário, usar a força se isto for necessário também. Políticos honestos, os raros, militares de alto escalão, tá? Verdadeiros militares, não estou falando de general aí, funcionário público, tá? E, em geral, líderes que colocam o peito na frente. E em quarto lugar existem os brahmanes, que é o nível mais alto, e esta casta é encarnada pelo arquétipo do sábio, o sacerdote, o contemplativo. A motivação primária do Brahmani é entender o funcionamento do mundo e ensinar as pessoas. Ele não busca poder nem dinheiro, ele busca a verdade. Então, olha só, essas quatro castas correspondem a tipologias espirituais, não correspondem a classes sociais especificamente. De modo que você pode ter um pobre todo fudido que é um Brahmani, exemplos, Machado de Assis, Lima Barreto, enfim, e Shudras, aliás, pessoas que nasceram em berço de ouro, mas que são essencialmente Shudras, né? Quem aqui nunca conheceu um playboy
que tem um pai aí podre de rico, mas que é um idiota, né? Todo mundo já está cansado de ver isso. Agora, o único momento da história onde as castas correspondiam a uma classe social específica foi durante a Idade Média, na qual você tinha ali os camponeses, shudras, os burgueses, certo? Vaixas, os aristocratas, que eram os kshatriyas, e os padres, sacerdotes, bispos, de forma geral, que eram os brahmanes. Então, veja que na Idade Média eles eram tão civilizados que a guerra não era total, como ela se deu ali em 1939, em 1914, mas era feita por objetivos estratégicos específicos, num campo de batalha que exigia ali o respeito a algumas normas de cavalaria, e o privilégio de participar de um campo de batalha não era dado para qualquer um, era só para quem tinha ascendência nobre, tá certo? Mas enfim, depois da Revolução Francesa, tudo virou uma puta de uma salada e um samba do crioulo doido. Agora, se você descobriu que tem um chamado superior, seja kshatriya ou brahmane, mesmo que você more numa favela, não, repito, não se trata de uma questão social. Afaste-se o mais rápido possível de quem vive nas camadas inferiores, senão você vai se fuder. Veja bem, você não escolheu a circunstância dentro da qual você nasceu, não foi uma escolha, tá certo? Mas se você é um indivíduo maturo, paulatinamente você vai purificando e saneando ali o seu ambiente, de modo que as coisas que se aproximam de você vão tendo cada vez mais sintonia com a sua essência, tá certo? Então você vai trabalhando com essa matéria-prima de modo a refiná-la. No entanto, se você insistir em ficar no meio deles, você vai ser odiado, a sua vida vai ser sabotada e as coisas que você mais ama serão destruídas. E no fim, você mesmo vai se fuder e vai ser destruído, tá certo? O Senhor Jesus Cristo disse aos cristãos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Veja bem, o sol, a luz e o sal não foram feitos para se misturar com a massa, mas para transformá-la ou se afastar. O próprio sol brilha para todos, mas ninguém chega perto dele. Ele está lá em cima, inatingível, inabarcável. Vocês se lembram da história de Sodoma e Gomorra? Deus manda anjos para salvar a família de Ló. Quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, os anjos que são criaturas sublimes, de beleza inefável, qual é a reação dos moradores de Sodoma e Gomorra quando eles veem os anjos? Eles querem transar com os anjos, querem comer os anjos, violentá-los, profaná-los, aviltá-los, destruí-los. É a reação automática do nível inferior diante do superior que se aproxima demais. Então a Bíblia coloca essa história ali exatamente para mostrar o que acontece quando seres de camadas espirituais muito distintas se misturam. O inferior sistematicamente tenta aviltar e destruir o superior. Dante Alighieri, na Divina Comédia, leva isso ao extremo. O inferno, o purgatório e o paraíso são divididos em círculos. Se você não leu a Divina Comédia, leia. Quem está num círculo inferior não tem acesso aos círculos superiores. Já quem está num círculo superior transcende e abarca o inferior, conseguindo inclusive compreender e até ter compaixão pelos de baixo, mas nunca o contrário, tá certo? É sempre assim, o indivíduo superior que quer ficar ali vivendo com o inferior, isso aqui não é soberba, é só, estou falando inferior no sentido das castas. Via de regra aquele cara que ajuda e ele só se fode depois, né? Leva facada nas costas, enfim. Então veja bem, a alma beata que chega ao sétimo céu não desce para morar com o amaldiçoado do nono círculo do inferno. Então fique esperto, não vacile, tá?
Portanto, a regra é simples e dura. Se você tem um chamado superior, não se misture com quem tem um chamado inferior. Não é arrogância, é sobrevivência espiritual. Proteja a sua luz, proteja o seu chamado e afaste-se antes que seja tarde demais.